Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula. E antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Tem bastante conteúdo aí para auxiliar nos nossos estudos, seja no concurso, na faculdade, na pós-graduação. Então, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, tá? Não paga nada, vai ajudar bastante no canal. O canal da gente aqui é coisa simples, mas é importante essa troca de informações, essa troca de conhecimentos, vocês aprendendo um pouquinho através do vídeo, eu aprendendo através dos comentários, e aí a gente vai um ajudando o outro, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E o tema de hoje é um tema muito bacana, vai dar até longo, umas 2 ou 3 aulas, que é o construtivismo na sala de aula, por César Cole. Pessoal, primeira base do construtivismo. Gente, construtivismo não é uma teoria, ele é uma concepção pedagógica que vai auxiliar desde o planejamento até a aplicação do ensino. O construtivismo ele é a forma, uma forma de como nós devemos aprender. Então, assim, para entender melhor, ele não é uma teoria de ensino, ele é uma concepção. Você vai usar ele como que eu posso dizer assim... Você vai, por exemplo, eu estou com fome, quero jantar. O construtivismo ele não é a comida. Ele é o talher, né? Uma forma simples de você entender. Ele não é o prato que você vai saborear, ele é o utensílio que você vai usar naquele prato. Tá? Posso comer, por exemplo, vou comer arroz e feijão. Você pode comer com a colher, posso comer com um garfo, né? E por aí vai. Então, assim, o construtivismo ele é uma concepção pedagógica. Você vai usar ele como ferramenta para aplicar a pedagogia que você vai trabalhar, tá? E assim, pessoal, é necessário que o educador ele compreenda todo o conteúdo ensinado, toda a parte do conteúdo social, cultural, e que esse conteúdo tenha significado para o educando e para a sua vida. Isso é um assunto, pessoal, que, como ele rende. Gente, o professor tem que ter um domínio do conteúdo. Por quê? Porque se ele começa a trabalhar uma coisa da qual ele não sabe o que é direito, quando chegar lá no meio do projeto, o aluno vai fazer perguntas, vai ter dúvidas, e o professor mesmo não vai saber explicar, não vai saber lidar com aquele assunto. Então ele tem que ter um conhecimento completo sobre aquela temática que vai ser trabalhada. E isso torna o trabalho do professor mais desafiador, porque primeiramente o professor não pode partir de um projeto a partir de uma ideia dele. Tem que ser uma ideia partindo das crianças, né? Uma coisa que as crianças têm interesse, porque quando a criança ela vai ter aquela visão assim, puxa, foi eu que criei o projeto, eu que tive a ideia, o interesse dele vai ser muito maior. Tá? Mas o professor ele tem que ter o conhecimento sobre aquilo, porque ele tem que ser o mediador ali, tem que ter todas as respostas quando o aluno precisar. Claro que o aluno vai ser instigado a pesquisar, a buscar, mas assim, o professor tem que ter o conhecimento pleno. E, pessoal, tem que ser um conhecimento aí que tenha significado para o educando. Como assim tenha significado? Pessoal, mais uma vez a gente vai cair no mesmo tema. Tem que trabalhar dentro das necessidades da realidade da comunidade local, onde a criança está inserida. Não adianta, por exemplo, você pegar a periferia aqui de Guarulhos, você querer trabalhar com a criança sobre a poluição do rio Tietê. A criança mal conhece o rio Tietê do jornal da televisão, mas ela conhece aquele córrego ali perto da casa dela, atrás da casa dela, um córrego que ela atravessa a pontezinha de madeira, quando ela vai para a escola, quando ela volta. Então você tem que trabalhar a partir da poluição da água, a partir daquele córrego do bairro dela, e não do rio Tietê que ela só viu pela televisão. Muitas vezes ela não teve acesso, o pai não tem carro, a mãe não tem condições, não tem nem o que fazer do outro lado da cidade, então muitas vezes aí a criança nunca nem na marginal Tietê, não sabe nem o que é o rio Tietê. Então você tem que trabalhar a partir da realidade local, para o projeto ter um significado na vida do educando. Se você trabalha com uma coisa da qual a criança não tem acesso, para ela não vai entender a necessidade e a relevância daquilo. Pessoal, o educador, ele atua 100% do tempo como mediador, ou seja, o educador, ele não determina nada no projeto. Ele dá o projeto, ele lança a ideia, dá aquela sacudida ali nas ideias, e depois as crianças têm que ser instigadas, e o professor como mediador, a criança buscar ali a solução, buscar o desenvolvimento daquele projeto, tá? Então o professor ele é 100% do tempo mediador, ele não determina nada, ele apenas media ali a situação para que o projeto continue no caminho certo. Tendo sempre o educando como protagonista. Claro, se o professor é mediador, o educando é o protagonista, ele é quem vai determinar todas as coisas ali.
Ele é protagonista do seu próprio aprendizado. O professor como agente mediador entre indivíduo e sociedade e o aluno como aprendiz social. Como assim mediador entre o indivíduo e a sociedade? Gente, o professor ele está mediando o projeto pedagógico ali, sendo a ligação, né, o elo entre a família, entre a criança e a família, entre a criança com o meio que ela vive. O professor é aquele que está fazendo a ligação. Por que esse projeto é importante para você? O que ele vai afetar na sua vida? Tá? Então, esse tópico aqui quer falar sobre isso. O aluno, por sua vez, é colocado como um aprendiz social, ou seja, ele está sendo preparado para o exercício da cidadania. Uma educação de qualidade, ela é aquela que atende todas as diversidades, seja ela cultural, regional, social. Então, assim, é uma educação que a gente gosta de chamar de integral, a educação integral, aquela que abrange todos os contextos político, social, econômico, cultural, que vai formar a criança um cidadão por completo. Tá? Então, a educação de qualidade é aquela que possui, ela atende todas essas diversidades. Tá? O processo educativo, pessoal, ele não é responsabilidade apenas do professor, mas de todos os envolvidos. Então, pessoal, assim, quando a gente está trabalhando com a criança, todo mundo que está envolvido, quem está envolvido no aprendizado da criança? Os pais, a comunidade escolar, o conselho escolar, que muitas vezes é composto até por é muito difícil, mas às vezes é composto até por um comerciante ou por um empresário local ali que quer participar desse contexto. Então, gente, é muito bacana esse envolvimento da comunidade local, e isso, gente, é responsabilidade de todos esses envolvidos, tá? Seja todos os funcionários da escola, não é apenas o professor, mas assim, a gestão escolar, o auxiliar da limpeza, o cozinheiro, todo mundo que está ali na escola é considerado profissional da educação e ele está envolvido no processo de aprendizagem da criança também, tá? Então, todo mundo é responsável, todos que estão envolvidos no projeto é responsável pelo processo educativo. Para se atingir uma educação de qualidade, é necessário a interdisciplinaridade entre todos os professores. Gente, o trabalho em equipe, reunindo suas diversas áreas em um único aprendizado como temas em comum, projetos como, por exemplo, uma feira cultural. Pessoal, para a gente atingir uma educação de qualidade, o que é a interdisciplinaridade, pessoal? É os professores trabalhando em conjunto. Tem um filme muito legal de 2006, ele é inédito no Brasil, na verdade, mas assim, eu tive acesso a ele legendado, porque inclusive ele já caiu em acho que 2 concursos que eu prestei aqui na prefeitura, que se chama Entre os Muros da Escola. É um filme francês, o título original é Entre les Murs, né, Entre os Muros. Aqui no Brasil foi traduzido como Entre os Muros da Escola. E tem um texto lá, tem um trecho em que tem um professor que na verdade era o protagonista do filme. E, ele é muito chato, cara, aquele cara, porque tem um professor, eu acho que ele é professor de matemática, e tem um professor de história que procura ele, ou o contrário, eu não lembro ao certo. Mas tem entre essas 2 disciplinas. E o professor fala assim, professor, olha, eu tava pensando que a gente podia trabalhar assim nesse semestre. Não, eu ainda não tô nesse nível aí, não. Olha, a gente podia tentar montar um projeto assim. Não, acho que não ia ficar legal. Olha, a gente também podia fazer uma feira cultural, fazer uma coisa. Não, eu ainda não estou inteirado assim, dos alunos. Então. E o outro professor, ele propôs diversas situações ali em que os 2 poderiam trabalhar em conjunto. E aquele primeiro professor, que é o protagonista do filme, ele não aceitou nenhuma das propostas do outro professor. Tipo assim, não me enche o saco que eu quero trabalhar sozinho. Então, assim, gente, isso é uma coisa que nós temos que quebrar, essa é uma barreira que nós temos que quebrar, nós temos que apagar isso aí da existência da escola hoje. A interdisciplinaridade é o professor trabalhando em conjunto com o outro, através de temas comuns. Quando a gente fala temas comuns, entra o que? A transversalidade, gente. Você pegar um único tema, por exemplo, hoje, você vai falar do coronavírus, né? Aí você consegue trabalhar, por exemplo, a aula de artes vai trabalhar com coronavírus, né? Vão, sei lá, confeccionar lá, fazer, por exemplo, uma vacina ou montar uma caixinha de remédio. As crianças vão escrever lá o nome do remédio que elas gostariam que curasse o corona. Na aula de inglês,
O professor vai usar a mesma temática para trabalhar ali em inglês, né, as palavras, e aí você pega, por exemplo, uma aula de educação física, o professor vai falar um pouquinho como que a gente pode combater com uma alimentação saudável, com praticando exercício, mantendo o distanciamento social, e aí a outra professora... Então, gente, nos diversos âmbitos, seja matemática, português, isso seria a seria a transversalidade. Tá? Isso seria a transversalidade. Você pegar um tema e conseguir trabalhar com ele em todas as matérias. Isso é muito fácil, porque a criança mantém o foco num único raciocínio e consegue trabalhar ali todas as áreas da escola. Isso seria a transversalidade. A interdisciplinaridade é o quê? Os professores das diversas disciplinas trabalhando em conjunto. A transversalidade, os dois andam juntos. Tanto que está escrito aqui, ó, temas em comum. Tá? Os professores trabalhando junto através da transversalidade, e aí o que acontece, gente? Fica mais ou menos ali um senso comum e a criança tem uma facilidade maior no aprendizado. É legal também estar falando aqui sobre projetos, por exemplo, e uma feira cultural, né, que pode abranger aí todas as matérias. Então é muito importante a interdisciplinaridade, cada professor não ficar engessado, cada um no seu quadrado, pelo contrário, haver essa intersecção, essa articulação entre os professores das diversas matérias, de modo a beneficiar o educando, que é o protagonista do nosso, o foco, né, o protagonista do nosso processo aí de trabalho. Deixa eu ver aqui como é que está o vídeo aqui. Ah, bom. Ixi, tá cedo ainda. Pessoal, também ter conhecimento das normas e finalidades do que é ensinado. Gente, o que é ensinar e como e para quê? Ou seja, ter conhecimento das normas e das finalidades do que é ensinado. Gente, primeiro, as normas, né? Você tem que ter o conhecimento do conteúdo, saber exatamente aquilo que você está ensinando, se tem alguma coisa ali que não vai fugir do que você precisa passar para os alunos. E a finalidade, né? Ou seja, qual a relevância daquilo para a criança, né? O que aquilo vai interferir na vida dela, o que aquilo vai contribuir para ela. O que perdão, gente, não é o que é. O que ensinar, né? O que a gente vai ensinar? O tema. A gente vai escolher um tema para estar ensinando. Como a gente vai fazer isso? Através das ferramentas lá, com projetos, com apresentações, com rodas de conversa. E para que a gente vai fazer isso? Para formar o cidadão integral, um cidadão completo ali, um cidadão crítico, um cidadão sociocultural. É necessário, gente, a gente saber a direção e a diretriz daquilo que ensina, tá, gente? Você tem que saber para onde você vai, né? E para que aquilo ali para que aquilo ali vai servir na vida da criança, tá? Onde eu quero chegar e que caminho eu farei para chegar até lá. Então, assim, gente, qual a direção? Como que eu posso exemplificar aqui? A diretriz, ela seria mais ou menos como que o shopping center, né? Eu quero chegar lá. E qual que é a direção que eu vou utilizar? Seria a rodovia principal ou a avenida principal que eu vou pegar para poder chegar lá naquele determinado shopping. Tá? Então você precisa saber onde você quer ir e como que você vai fazer para chegar nesse lugar. Tá? É muito importante isso. Tudo isso tendo o construtivismo como base. O que é o construtivismo, gente? É a valorização do aprendizado do educando em cada etapa. Tá? Então não é assim, ele ainda não conseguiu. Meu Deus, ele ainda não conseguiu. Se você trabalhar desse jeito, você vai desanimar e o aluno vai desanimar. Então o construtivismo, ele trabalha com o que? Não com o produto final, ele trabalha com o processo. Então a criança, cada passo que ela vai dando vai sendo valorizado. Olha que legal você aprendeu mais isso, olha que legal você aprendeu mais isso. Às vezes a criança está indo em uma direção oposta, aí você tem que fazer uma curva assim, então o caminho dele vai ficar um pouco mais longo, mas ele vai chegar onde ele tem que chegar. Então isso é feito através da valorização das etapas, passo a passo. Não adianta você ficar assim, não, você vai conseguir, viu? Você vai conseguir. Se você falar isso, o aluno desanima. Você tem que falar, olha, legal, cara, você conseguiu esse, vamos tentar um outro? Mesmo que ele esteja errando. Você vai usar aquilo como uma coisa positiva para que ele se incentive, e quando você dá uma entortadinha, que ele vê que dificultou ali, ele não vai desanimar, porque ele sabe que, afinal de contas, eu estou conseguindo até agora, né? Então ficou um pouco mais difícil, mas eu vou conseguir também. Tá? Tomar decisões sempre respeitando o artigo 14 da LDB. Fala do que o artigo 14 da LDB, pessoal? Gestão democrática. Sempre com a participação do corpo docente do conselho escolar, ou seja,
A gestão ela não pode, no âmbito pedagógico, falar assim, ó, gente, vai ser trabalhado tal projeto. Não pode de forma nenhuma, isso tem que ser em conjunto com o corpo docente ali e o conselho escolar formado pelos profissionais da escola e também pelos pais e a comunidade escolar. Tá? Então, tudo sempre tem que ser baseado no artigo 14, que é o artigo baseado na gestão democrática. A preparação em conjunto dos materiais para a realização do aprendizado. Quando se descobre a forma como o educando aprende, acho que está escrito errado aqui, pessoal. Quando se descobre a forma de como o educando aprende, trabalhar com essas formas motiva o educando, e essa é uma das coisas que Piaget muito defendia. Se não houver motivação por parte do educando, se ele não ver sentido naquilo que é aprendido, ele não demonstrará interesse, não alcançará o objetivo do estudo proposto. Gente, então a preparação em conjunto dos materiais. Quando você vai trabalhar um projeto, você tem que chegar para os alunos e falar como vocês querem trabalhar isso. Em forma de apresentação, em forma de oral, em forma de música, em forma de pintura. Como vocês querem trabalhar, como vocês querem apresentar esse projeto. O aluno tem que partir dele o interesse, como que ele quer fazer. Porque se o aluno não gostar, se você falar, nós vamos fazer isso em forma de apresentação verbal lá na frente. Aí o aluno vai olhar, ele vai ficar nervoso, vai ficar com vergonha dos amigos e ele não consegue falar nada. Então você tem que deixar o aluno, ele tem que ter um interesse total no projeto, porque se você não despertar isso, não mostrar para o aluno que você valoriza o interesse dele, você valoriza a opinião dele, não vai fluir, porque o aluno não vai aceitar. Ele não vai falar, poxa, mas que chato, não quero fazer esse projeto porque é um projeto baseado em desenho, eu não gosto de desenhar. Então você tem que sempre dar aquela oportunidade do educando mostrar como que ele quer apresentar o trabalho dele, tá bom? Jogos são extremamente estimulantes para propor regras e combinados e alcançar a concentração dos educandos para o aprendizado desejado. Tem muita gente que acha, por exemplo, o professor às vezes dá blocos de montar, aí no dia seguinte ele dá um quebra-cabeça, aí no dia seguinte ele dá uma bola e faz ali uma gincana. Então, poxa, esse professor só brinca com as crianças. Em primeiro lugar, a educação infantil ela é baseada no lúdico. É história, é dança, é roda de conversa, são jogos, são brincadeiras. A última coisa que você vai fazer na educação infantil é papel. Então, a educação infantil ela é muito baseada, muito focada na ludicidade. Tá? Então, assim, os jogos eles são muito estimulantes. A criança, através do jogo, ela tem um raciocínio mais rápido, ela aprende a respeitar, porque no começo tem aquela competitividade, o professor tem que ensinar que a competição durante o jogo tem que ser uma coisa sadia, não é porque você perdeu que você vai ficar bravo, não é porque você perdeu que você vai desanimar, tá? Então, assim, você perdeu porque o outro tinha que ganhar, ele foi mais esperto agora, mas agora você vai tentar reverter essa situação. Então, os jogos são muito estimulantes. Eles ensinam os alunos a respeitar regras, combinados, estimulam o raciocínio, a concentração, tá? Então, tudo isso é muito bacana, principalmente na educação infantil. Ao contrário, gente, do ensino de antigamente, que era um ensino tradicional que a escola trabalhava tendo como foco o interesse capitalista, ou seja, preparar a criança para aquilo que a sociedade exigia, para aquilo que a sociedade tinha necessidade. Não importa o que a criança quer. Manter os indivíduos sob controle, a escola de hoje trabalha o construtivo. Manter os indivíduos sob controle era no tradicionalismo, tá? Então, a escola de hoje trabalha com construtivismo, que se refere à socialização do ser humano. O ser humano consciente que não é facilmente manipulado. O conhecimento se dá ao ser humano a capacidade de questionar. Então, assim, pessoal, ao contrário do ensino de antigamente, que era imposto pela igreja, e ali ele buscava ali o que a sociedade exigia na época, só os filhos dos ricos tinham acesso. Hoje o construtivismo, ele faz o quê, gente? Ele busca o que é a criticidade desse aluno, ele busca um aluno que questiona, formar um cidadão que questiona, um cidadão que vai para cima, que conhece os seus direitos, que busca informação. E claro, né, gente, você pode ver que toda pessoa que ele conhece os direitos dele, ele se torna uma pessoa mais chata, porque ele conhece, então ele questiona, ele não aceita tudo passivamente. Mas isso é ruim porque as pessoas acabam não gostando de você. Mas, gente, isso também é positivo porque evita aquela pessoa passiva que aceita tudo muito de bom grado, assim, de boca fechada.
Tá? Você pega, gosto muito de usar o exemplo da política, né? Muitas pessoas, por falta de orientação, por falta de um estudo, por falta de buscar ali uma informação, essa pessoa ela se deixa vencer por um discurso adocicado ali, de palavras todas melodiosas, e depois, quando acaba a eleição, ninguém lembra mais que o seu bairro existe. Então, assim, muitas vezes o cidadão consciente, ele vai ver ali o Zé do Gás, o João da Pera, o tio da Quitanda, que é um candidato político, e, mas aquele cara ele não ganha não, porque ele é muito fraquinho, não tem dinheiro, ele quase não tem um estudo, mas só que ele é um cara, ele conhece a sua comunidade, ele conhece as necessidades, ele vai lutar, ele vai correr atrás. Se você coloca ele numa Câmara de Vereadores, ele vai batalhar por aquele bairro. Porque é ali que ele vive, é ali que ele está inserido, ele conhece aquelas necessidades. Não, mas não vou votar nele não, porque eu acho que ele não ganha mesmo, né? Olha só, eu já cheguei a votar num candidato que ele não pediu meu voto. Mas minha filha, por exemplo, era bebezinha, e ela estava muito doente, falaram para mim assim, olha, leva lá no doutor fulano, porque ele vai lá, ele dá lá um atendimento para ela, vai passar o remedinho que ela precisa, ela vai melhorar. Eu levei meu filho lá, e eu fui lá e levei minha filhinha, bebezinha, passando mal, tá? Cheguei lá, encostei, peguei lá, tinha até uma fila de espera, peguei assim, esperei, cheguei lá, o doutor me atendeu, foi lá, deu uma injeção na bebê, paguei a injeção, vim para casa, ele falou, daqui 2 dias tem que voltar, que eu preciso dar outra nela. Fui lá, levei tudo. Quando eu saí, ele não falou nada, deu remédio, não colocou nada dentro do pacotinho. Quando eu saí de lá, estava na porta, assim, estava escrito lá, fulano de tal para vereador, e era a época de eleição. Eu falei, puxa, ele é candidato. Eu fui lá e anotei o número dele. Quando eu cheguei em casa, não tinha nem o papelzinho dele lá da campanha dentro do saquinho. Então, ou seja, não foi uma pessoa, não fez nada demonstrando que ele queria meu voto. Ele fez o atendimento, ele não pediu voto, ele não colocou papelzinho, nada na nossa embalagem. Quando eu cheguei em casa, estava vendo, não tinha nada, fui lá e anotei. Falei para minha esposa, puxa, eu vou votar nele. Ele nunca foi candidato, nunca ganhou para nada, eu acredito que nem ganhe, mas eu vou dar meu voto para ele porque ele cuidou bem da minha criança e não pediu meu voto. E eu falei assim, ele não vai ganhar mesmo, mas, gente, sabe o que aconteceu? Naquele ano, ele foi o segundo vereador mais votado de Guarulhos, com mais de 6.000 votos. Nunca tinha sido candidato. Então, assim, muitas vezes você subestima uma pessoa porque você acha assim, não vou votar nele porque ele não vai ganhar. Só que se você votar o fulano, você coloca uma pessoa do seu bairro, uma pessoa comprometida com a tua comunidade, coloca ele lá na Câmara e ele vai fazer um excelente trabalho. E a pessoa que não estuda, que não é crítica, ele fala assim, aquele ali não ganha mesmo, vou votar naquele outro que ele tem mais chance. Aí ele foi tão bonzinho, ele tirou foto comigo, ele deu pirulito pra minha filha, ele abraçou minha mãe. E é uma pessoa que não vai nem lembrar de você depois. Então, quando a pessoa ela busca informação, ela estuda, ela tem uma formação integral, ele não se deixa enrolar facilmente. Então, é uma pessoa que adquire o conhecimento, ela tem habilidade de questionar, capacidade de tudo, ela quer saber, ela não aceita nada passivamente, ela quer saber qual é o sentido. Eu falei isso numa aula, eu vou até dar um exemplo de novo aqui, né? Chega uma pessoa ali, vai lá e dá um pirulito para sua criança, e você sabe que não é um bandido, né? Que não tem nada naquele pirulito, mas aí dá um pirulito. Então, mas por que você está dando pirulito? Não, olha, porque hoje é dia de São Cosme e Damião, então então tá, pode dar o docinho, porque é uma coisa cultural ali. Olha, eu vou dar um docinho, porque hoje é dia das crianças. Tá, pode dar um docinho pro meu filho. A pessoa vem, olha, eu quero dar um pirulito para ele, mas por quê? Não, olha, porque eu sou candidato. Não, então você não vai dar pirulito pro meu filho. Você quer dar pirulito pro meu filho para que eu vote em você? Então, gente, a pessoa que adquire o conhecimento, ela tem essa capacidade de não ser comprada, de não ser enganada tão facilmente, porque tudo ela questiona. Tá? Então é muito importante isso. Ao contrário de Vygotsky, pessoal, Jean Piaget ele defendia que a criança aprende de dentro para fora. Ou seja, primeiro ela adquire um conhecimento, ela adquire um desenvolvimento para depois ela socializar. Já o Vygotsky não. Ele fala assim, não, a criança nasce, qual a primeira coisa que a criança faz? Ela sorri, ela gesticula pro pai, ela sabe que quando ela chora, ela ganha o TT, ela sabe que quando ela chora, a mamãe troca a fralda, ela sabe que quando ela sorri, a mamãe dá beijinho. Então ela está socializando. E primeiro ela socializa, e quando ela socializa, ela começa a perceber que, dependendo do que ela faz, a mãe vai lá e dá exatamente aquilo que ela precisa. Então o Vygotsky defendia que primeiro a criança ela socializa e a partir da socialização ela adquire o desenvolvimento e aprendizagem.
Já o Jean Piaget é o contrário, ele acha que a criança primeiro ela tem um desenvolvimento intelectual interno, para depois ela começar a socializar com as pessoas, tá? Então existe aí essa diversidade entre os dois, sobre o que os dois defendiam, lados extremamente opostos. Já é até legal, eu já vou até mencionar aqui, o Henri Vallon. O Vallon, ele não tá nem aí para a briga dos dois, né? Ah, eu não quero nem saber se primeiro socializa, se primeiro aprende, mas o Henri Vallon ele defende uma terceira teoria, que é a da afetividade. A criança aprende e se desenvolve, através da afetividade. Se ela não tem um bom relacionamento, por exemplo, com o professor, o aprendizado dela não vai ser tão significativo. Por quê? Porque muitas vezes não é que ela tem medo do professor ou porque ela acha que o professor é um sábio, mas ela gosta do professor e quando o professor fala, ela acha que o professor está certo, porque ela gosta dele. Então, e tudo que o professor falar, ela vai seguir, porque ela tem aquela afetividade. Né? Hoje nós temos até prejuízo aí com alguns jovens, porque às vezes professores que entram com como que fala? Teorias políticas aí, né, posicionamentos políticos na sala de aula, e aí como ele é um professor legal que o aluno gosta, o aluno se vende para a ideia daquele professor sem saber o que realmente está acontecendo. Isso também tem impactado muito negativamente entre os jovens, porque o jovem, pela afetividade, ele tem muito abraçado ideias negativas de professores. Cada professor, cada pessoa tem a sua opinião política, a sua opinião religiosa, qualquer que seja o âmbito. Então essa questão da afetividade, ela tanto tem contribuído para o bem como para o mal. A gente tem que tomar cuidado aí, né, e saber realmente dosar até onde a afetividade vale a pena. Mas Henri Vallon, ele defendia muito a questão da afetividade, tá? Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui, pessoal, para não ficar muito longo, tá? 6... Deixa eu ver, pessoal, quanto tem aqui ainda? Bastante, né? Então, eu vou deixar essa aula por aqui e a gente vai continuar ela daqui a pouco, tá bom? Para que a aula não fique cansativa, fique muito longa, dá tempo aí de tomar um cafezinho, né, ir no banheiro, e daqui a pouco a gente continua, tá bom? Um abraço.